Por favor, livro de Esther, capítulo 4, verso 14. Deixa eu pregar aqui a palavra de Deus. Eu quero continuar falando sobre a nossa série Encontrar e Fazer a Vontade de Deus. E hoje eu vou usar esse texto e a vida da história de Esther para contar para vocês um pouco aquilo que Deus nos direcionou. Diz assim, Esther capítulo 4, verso 14. Se você ficar calada nesta hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Deixa eu só contextualizar aqui vocês, tá? Eu estou no Antigo Testamento e o povo de Israel está naquele período do segundo cativeiro. 70 anos na Babilônia. O primeiro cativeiro de Israel foram 430 anos no Egito. Já passou aquele período, mais ou menos 1000 anos depois, Israel agora está cativo novamente, na época dos reis. O primeiro cativeiro é na época dos patriarcas. O segundo cativeiro é aqui na época dos reis. Nabucodonosor, Belsazar, Dário, Ciro. Esther, ela é uma judia que casou com o rei Assuero. O rei Assuero não sabia que ela era judia, havia um concurso, e várias mulheres apareceram, e ela caiu na graça, porque Deus tinha um propósito. Então agora ela casada com o rei Assuero, numa cultura extremamente machista, monárquica, a mulher ou qualquer pessoa só podia se apresentar diante do rei quando o rei chamasse. E os judeus que estavam espalhados por aquelas 120 províncias, tinha muitos inimigos. Um dos seus principais inimigos era os amalequitas. E tinha um homem chamado Amã. Qual é o nome dele? Amã. E ele era o primeiro ministro do rei Assuero. Assuero o rei, Amã o primeiro-ministro, a Esther a rainha. E ele preparou uma cilada, porque ele não gostava do povo de Deus, dos judeus. Ele espalhou um decreto, convenceu o rei de assiná-lo e selar com seu anel, um decreto que não se pode revogar, de que no dia tal, do mês tal, todos os judeus iam morrer pela espada de quem os matasse, como prêmio receberia todos os despojos que eles tinham. Então o povo de Deus estava fadado ao fracasso naquele dia. Mordecai, que é parente de Esther, chega para Esther e diz assim, você precisa interceder junto ao rei pelo povo, porque senão todos morreremos. Mas ela diz, como é que eu vou me apresentar ao rei? Porque faz semanas que o rei não me chama na presença dele. E se eu entrar na presença do rei sem ser chamada, eu serei morta. Todas as vezes que alguém entrava na presença do rei, que não era chamado, o rei precisava estender o cetro. Estendia o cetro. Quando o rei estendia o cetro, significava dizer que aquela pessoa que entrou pelas portas da sala do trono poderia se aproximar do rei. E tocava no cetro. Assim tinha sua vida poupada. Se não tivesse sido chamada pelo rei. Todos estão entendendo? É nesse contexto que Esther diz, aliás, Mordecai está falando para ela, se você ficar calada nessa hora, socorro e livramento surgirão de outra parte para os judeus. Mas você e a família do seu pai serão o quê, gente? Aí eu gosto muito dessa expressão, porque ele diz assim, ó, quem sabe se não foi para um momento como esse que você chegou à posição de rainha. Quem sabe você não foi colocada no lugar onde está, porque Deus tem um propósito com a tua vida. Quem sabe você não chegou onde chegou, porque Deus não quer revelar algo para você. Quem sabe as circunstâncias pelas quais você tem passado não estão sendo instrumento de Deus para revelar qual é a boa, a perfeita e a agradável vontade do Senhor. Diante dessas verdades, irmãos, eu quero pregar hoje a palavra de Deus aqui na igreja. É a nossa terceira mensagem da série e o tema é discernindo a vontade de Deus através das circunstâncias. Eu quero te ensinar que as circunstâncias são excelentes instrumentos de Deus para Deus revelar para cada um de nós a sua vontade. Deus usa as circunstâncias.
aquele que busca fazer a vontade de Deus precisa desenvolver discernimento, porque você não encontra a vontade de Deus como você encontra, sei lá, um elemento, um cereal no supermercado. Não é assim que funciona. Eu já disse para vocês, para poder você encontrar a vontade de Deus, você precisa buscar. E essa busca exige intencionalidade, exige dedicação, exige disciplina, porque Deus quer se revelar a nós. Mas não adianta Deus querer se revelar, a gente precisa se consagrar, nós precisamos buscar ao Senhor. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo. E aqui é uma dica que Deus dá, não é qualquer tipo de busca. Não pode ser uma busca meia boca, não pode ser uma busca de qualquer forma, não. Tem que ser uma busca como alguém que se dedica, por exemplo, a estudar para passar num concurso que é altamente concorrido. Tem que ser uma busca como alguém que se dedica para aprender de fato e ser fluente num idioma. Tem que ser uma busca como alguém que decide trilhar uma carreira acadêmica, que precisa dedicar a sua vida, precisa se esforçar, precisa de intencionalidade. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo o coração. Aliás, um dos elementos que a Bíblia está colocando aqui para a gente é que nessa busca precisa haver quebrantamento. Precisa haver o quê? Quebrantamento. Eu já expliquei aqui na igreja. O que é quebrantamento? Quebrantamento vem da palavra quebrado. Quebrado, quebrou. O que é que a Bíblia está nos ensinando? Sabe aquelas situações que acontecem na nossa vida que nos quebram? Aquele problema que chega perto da gente e a gente não tem mais... Como é que a gente chega diante de Deus quando a gente está diante de um grande problema? A gente chega quebrado, igual arroz de quinta, bem quebradinho. Como é que está o nosso coração? O nosso coração está mole, o nosso coração não está endurecido. É isso que Deus está falando para mim e para você. Busquem-me, buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo coração. Coração quebrantado. Por quê? Porque Deus não se agrada de coração duro. Porque Deus não se interessa por ritos religiosos. O Senhor não se agrada de sacrifícios, do contrário, eu os daria, disse Davi, Salmo 51. Verso 17, sacrifícios agradáveis a Deus é um coração contrito e compungido. Esse Deus não vai desprezar. Deus espera da gente esse quebrantamento. Quem está entendendo? Todas as vezes que você vem à igreja, todas as vezes que você faz uma oração, todas as vezes que você lê a Bíblia, instrumentos de religiosidade muito importantes, mas se você faz isso da boca para fora, Deus não está perto de você. Deus está perto de cada um de nós quando nós nos quebrantamos, quando nós abrimos o nosso coração. Por quê? Porque toda revelação de Deus é uma semente. Toda revelação de Deus é uma semente. E a semente precisa de uma boa terra para frutificar. Agora, se a terra é dura, se a terra é rochosa, se o coração está duro, por que Deus vai semear alguma revelação para mim e para você? Não. O nosso coração precisa estar maleável. E nessa busca pela vontade de Deus, Deus só revelará qual é a boa, a perfeita e agradável vontade dele para a tua vida, o projeto que ele tem para você, se você buscá-lo de coração quebrantado. Quem entende isso? Porque nesse coração quebrantado, você vai precisar inevitavelmente abrir mão de algumas vontades. Por isso, Deus usa circunstâncias. Por isso, Deus usa... E quando eu falo circunstâncias, eu estou falando de coisas difíceis. Eu estou falando de coisas que nos geram dor. Eu estou falando de coisas que nos colocam em aperto. Ninguém gosta de passar por isso. Ninguém acorda de manhã dizendo assim, tomara que hoje uma coisa ruim aconteça comigo. Quem é que acorda disso? Ninguém. Até quem está meio deprê, que hoje o mundo se acabe. A pessoa está dizendo assim, que a minha dor acabe. Ela não está querendo arruinar com tudo. Não, nós gostamos das coisas boas, nós gostamos do prazer. Mas Jesus disse, no mundo tereis... Deus usa as circunstâncias. Deus usa as circunstâncias. Eu vou falar um negócio para você aqui, por experiência própria. Deus usa as circunstâncias, os problemas da vida, as dificuldades, as crises, que eu estou chamando aqui de circunstâncias, elas são pedagógicas. Elas são o quê? Elas são um mestre na nossa vida. E uma das coisas que as circunstâncias são muito eficientes é de revelar a vontade de Deus, o que Deus quer de cada um de nós. Por isso, eu quero, à luz desse texto, dessa história de Esther, e usando também outros personagens,
falar sobre algumas verdades em que Deus usa circunstâncias para revelar sua vontade para mim e para você. Primeira verdade: circunstâncias podem revelar que Deus espera de mim e de você posicionamento. Deus espera de mim e de você o que, gente? Circunstâncias. É o caso de Esther. Mordecai está falando assim: filha, deixa eu falar um negócio para você. Quem sabe não foi para uma situação como essa que Deus te colocou no lugar como você está. Essa posição de destaque que você está, essa plataforma que Deus te deu, essa liderança que Deus te entregou, esse emprego que você tem, essa posição que você alcançou, quem sabe Deus não te deu isso para um momento como este. Isso vai exigir da gente o quê? Posicionar. É muito comum Deus revelar a sua vontade para nós, dizendo assim: Jean, eu exijo de você um posicionamento. Gente, o que significa posicionamento? Posicionamento é você, primeiro, ser proativo. Ser o quê? Porque há pessoas que querem descobrir qual é a vontade de Deus, mas elas nunca se prontificam. Elas sempre jogam o jogo da vida na defensiva. Proatividade. O que é uma pessoa posicionada? É uma pessoa que se oferece. Que se o quê? Sabe aquela expressão que dá a cara para... Isso aí é posicionamento. Há momentos na nossa história que nós precisamos superar o vitimismo. Há momentos na nossa história que nós precisamos deixar de lado a timidez, superar o medo e se arriscar. Quem está entendendo? Eu me lembro que quando eu conheci a Kelly, o Jorge estava falando aqui agora no culto das 5 sobre como ele conheceu a Anne, né, a esposa dele. Ele era tímido, mas estava interessado na menina, mas tímido. E eu falei: rapaz, aconteceu exatamente comigo. Eu me lembro quando eu me interessei pela Kelly, eu olhei assim para aquela mulher, eu falei assim: rapaz, igual aquele filme do Pateta Sem Coração, pum, pum. Eu falei assim: eu quero. Mas cadê a coragem? Eu tive que me arriscar. Eu disse: a pior coisa que eu posso ouvir é o quê? Mas isso aí eu já tenho. E os meninos que estavam tudo do meu lado, assim, tudo me encorajavam. Assim: cara, deixa eu te falar, é muita areia pro teu caminhão. Eu falei: nossa, nem caminhão eu tenho, mas eu vou com tudo. Tem hora que você tem... Ei, irmão, às vezes você não casou ainda porque você não se arrisca. Você não convida a pessoa nem para jantar. É forte demais o que eu estou falando. Eu estou sendo cupido hoje aqui. Irmão, termina o culto, o que é que tu faz? Parece um ninja. Puf. Você fica só. E é quando terminou o culto que a menina está recompondo a maquiagem, que ela foi no banheiro para poder trocar a maquiagem que ela quer te encontrar. Mas tu, puf, ficou só a fumaça. Eu me lembro, deixa eu falar para vocês sobre posicionamento aqui, ó. Eu sempre gostei de ciências e estudei, me formei nessa área. Eu estava fazendo o meu mestrado na área de ciências e tinha um cara muito famoso no Brasil, professor Douglas Wagner Franco. Ele era professor do Instituto de Química de São Carlos. Eu já contei outro dia aqui na igreja isso. Esse cara era o melhor químico do país. Esse cara tinha 5 pós-doc, e cada pós-doc dele ele tinha com um ganhador de prêmio Nobel. O cara era uma fera. Tinha publicado, presta atenção, não é centenas, é centenas de milhares de artigos científicos. O cara era um fenômeno. E eu sempre li os trabalhos dele, os livros dele, mas nunca tive nem o privilégio de tocar na mão dele. E eu dizia no meu coração assim: Senhor, eu queria tanto estudar. Eu não precisaria nem com ele, podia ser com o estagiário dele. Eu já estava feliz da vida. E aí, pobre de Marredeci, tinha dinheiro para ir para congresso nenhum. Houve um congresso, todo mundo lá em Fortaleza foi para esse congresso. Eu fiquei sozinho no laboratório. Eu fui trabalhar, era um sábado que inclusive também era feriado. Mas eu fui trabalhar, não tinha nada que fazer, fui trabalhar. Fazer minhas reações lá, de repente o telefone toca. Aí o telefone toca, do outro lado diz: eu queria falar com fulano de tal. Aí eu disse assim: não, fulano de tal não está aqui não. E o professor tal? Também não está não. E o aluno tal? Também não está não. E quem é que está aí? Eu disse: sou eu que estou aqui. Quem é você? Meu nome é Jean. Você sabe com quem está falando aqui? Eu disse: não tenho a menor ideia, porque assim, eu não tenho essa aula de adivinhação, eu faltei. Eu disse: aqui é professor Douglas Wagner. Foi com o meu irmão, me tremi todinho assim.
Aí ele falou assim, o que é que você está fazendo aí? Eu disse, eu estou trabalhando. Ele falou assim, eu tive um problema que eu estou saindo aqui num voo e o avião teve que pousar aqui em Fortaleza e eu estou aqui sozinho, eu liguei aí para saber se vocês poderiam vir aqui. Você não quer vir aqui para falar comigo? Eu disse, eu vou aí agora. Irmão, e eu tinha um Corcel 2 que eu só botava gasolina. Era lindo aquele Corcel, era muito lindão, chamava de a barca. Porque quando você passava na lombada, 3 quilômetros depois ele ainda estava assim, ó. Aí eu dava enjoo, eu disse, é a minha barca. Era lindo demais, assim, tal. E aí eu tinha que, eu vou até o aeroporto Pinto Martins. Quem conhece Fortaleza, o aeroporto fica no lado e o meu campus é lá no PC, ficava bem distante. Eu disse, meu Deus, eu não tenho gasolina para chegar lá. Cheguei batendo de laboratório em laboratório. Irmão, até que encontrei um amigo, disse, cara, me empresta R$10. Ele me emprestou, irmão, que R$10 poderoso. Aí eu botei de gasolina e fui. Só que, assim, eu também não tinha dinheiro para colocar no estacionamento. Então eu botei o carro bem longe, assim, e saí atravessando a avenida, e tal. Entrei no banheiro, lavei meu rosto assim, e fiquei procurando o professor. Irmão, fiquei conversando com ele 4 horas. E ele conversava. Ele disse até que leu um trabalho meu. Eu falei, eu achei que era mentira, mas ele disse que leu. E a gente ficou ali conversando. Aí ele disse, Jean, foi muito bom conversar com você, gostei de você e tal, não sei o quê. O dia que você precisar de mim, e eu doido para dizer assim, me leva junto com o senhor aí. Né? Me coloca na mala que eu vou junto e tal. E aí eu fui levando ele até o portão de embarque, né, ali, e tal. Aí, quando ele vai entrando assim, ele olha para trás e fala assim, você não gostaria de ir para São Carlos comigo fazer seu doutorado? Aí eu falei assim, veja bem... Fazer o charme, né, irmão? Eu tenho muitas propostas, né? Preciso ver quantos artigos o senhor tem e tal, né? Aí eu falei para ele assim, não, professor, será um prazer. Mas irmão, eu me tremendo todinho por dentro. E aí olha o que é posicionamento. De repente ele dá mais 2 passos, eu só preciso saber de uma coisa. Eu disse, que é? Aí ele perguntou, do you speak English? Aí eu, yes. No meu coração dizia que ele não pergunte mais nada, assim. Às vezes Deus te colocou numa posição de vida que você precisa se arriscar. Quem está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? E através do teu posicionamento, em meio às circunstâncias difíceis, que Deus vai revelar qual é a vontade que Ele tem para você. Segunda verdade que eu quero te ensinar em nome de Jesus. 2. Circunstâncias podem revelar Deus te preparando, mas não te... Porque ninguém gosta de circunstância. E quando nós passamos por momentos difíceis, a primeira coisa que a gente pensa é assim, poxa vida, Deus está me punindo. Deus está me punindo. E por que a gente pensa que Deus está nos punindo? Porque nós somos falhos. Não, de verdade, quem se considera uma pessoa falha, levanta a mão assim bem alto. Falho. Eu sou falho. Quem já falhou esse ano assim, falhou. E falhou ontem no carnaval. Não, levanta a mão. Porque tem gente que falhou ontem e está vindo para a igreja hoje. Senhor, hoje eu me conserto. Ontem eu estava no bloquinho. Mas hoje eu vou para a igreja. Como nós temos uma mente muito fragilizada por causa dos nossos próprios pecados e erros, é muito comum a gente achar que as circunstâncias difíceis às quais a gente atravessa são instrumentos de Deus para nos punir. Mas deixa eu explicar uma coisa para você aqui. Nosso Deus é justiça, e isso não significa dizer que Ele é punição. O nosso Deus é um Deus de justiça, mas a Bíblia também nos ensina que o amor de Deus é tão grande, tão profundo, que ninguém consegue compreender por completo. Na verdade, o que muitas vezes nós chamamos de punição, Deus está usando essas situações para nos preparar, Aprenda essa verdade. Olha para José no Egito. Lembra de José no Egito? Invejado pelos irmãos, vendido pelos irmãos, chegou no Egito, sabe, preso, e no final da história, olha o que ele diz no final da história, Gênesis capítulo 50, verso 20, vocês, meus irmãos, intentaram o mal contra mim, porém, Deus pegou esse mal e transformou em bem. Escuta, meu irmão, em nome de Jesus,
Aprenda a discernir circunstâncias para encontrar o que Deus está querendo de você. E eu quero te dizer nessa noite aqui que o que Deus espera de você é que você olhe para as circunstâncias não como instrumento de punição, mas como instrumento de Deus em que Ele te purifica, Ele te prepara, Ele te afere, Ele está te capacitando, te diplomando, te graduando para que você possa usufruir da nova fase que Ele tem preparado para você. Porque com Deus não existe bênção sem preparo, não existe promessa sem processo, não existe como você chegar no lugar em que Ele tem preparado para você. O lugar é perfeito, o lugar é maravilhoso, a rota que Ele tem é boa, o problema é que você não está a nível do que Ele precisa. E Ele não é irresponsável. Ele não é um pai irresponsável que dá para o adolescente um carro ou uma moto sem ele ter habilitação e nem o preparo. Não, não. Deus quer te dar o carro, a moto, entende? A bênção, o poder, Ele quer te dar, mas Ele quer te preparar primeiro. Ele quer preparar você primeiro. Algumas verdades eu aprendo com José no Egito. Quais são essas verdades, Jean? Primeiro, processos procedem promoções. Não existe promoção que vem de Deus sem primeiro Deus não te refinar. E Ele usa isso por meio das circunstâncias. É o fogo que te queima, é a fornalha que arde, são as pressões da vida, são as pressões da vida. Agora, Deus vai colocar pessoas e circunstâncias ao teu lado que vai gerar pressão. E essa pressão é para te purificar, assim como o crisol purifica o ouro, assim como o fogo purifica a prata. Eu, o Senhor, provo os corações, disse Salomão em Provérbios. Deus usa circunstâncias para nos provar. Quem é que gosta? Ninguém. Mas é o modus operandi de Deus. Como o profeta Isaías disse, a mulher quando está para dar à luz ao filho, nas dores de parto, querido, a gente sabe dessa história. Quantas dores, quantas dificuldades, quem é que quer passar por isso? Ninguém quer. Nenhuma mulher quer, ela quer evitar esse processo inteiro, mas o que é que Isaías diz? Todavia, quando ela tem nos braços a criança, ela nem mais se lembra das dores que sofreu. Assim é com Deus. Tem calma, tem paciência. Você está atravessando circunstâncias difíceis, preste atenção, Deus não está punindo. Se posiciona, assume o controle da tua própria vida. Pergunta para Deus assim: Senhor, o que tu queres de mim? Para de ficar perguntando por que estou fazendo isso. Porque quando você pergunta por quê, você está com um sentimento de autocomiseração, de vitimismo. Senhor, por que eu não mereço? O outro não passa, aí eu passo. Não, não é sobre isso. Jean, mas o que eu estou vivendo, a fornalha é grande demais. Está aquecendo 7 vezes mais. Se está aquecendo 7 vezes mais, é porque Ele vê em você um Sadraque, um Mesaque, um Abidinego, um Daniel. Ele vê você alguém diferente, aqui tem capacidade. A fornalha que você está vivendo é proporcional à capacidade que você tem. E Deus enxerga isso. Você não é um ratinho, você é um leão. Você é um leão. E a promessa que Deus tem para a tua vida é maior. Se o outro passou por uma fornalha pequena e a tua fornalha é grande, porque o que Ele tem para fazer na tua vida é maior. Porque as circunstâncias são trampolins, são mecanismos de preparo para que nós possamos chegar no lugar em que Ele espera que cheguemos. Por isso discerna, não reclame, não murmure, não reclame, pare de reclamar, não, faça hoje a oração sincera: Senhor, eu não estou gostando disso, mas me diz o que o Senhor quer de mim, eu desafio o Senhor a me revelar a tua vontade e eu não cumpri-la, eu vou cumprir a tua vontade, Senhor. E para de ficar transferindo culpa, para de ficar dizendo que é os outros. Sabe, quem sabe você foi demitido porque tem algo melhor que Deus tem para você. Quem sabe um relacionamento que terminou é porque Deus está evitando um casamento desastroso. Quem sabe a crise financeira pela qual você entrou, Deus não está te ensinando a administrar. Eu me lembro que durante a minha juventude, eu tive problemas de ordem financeira, dois grandes problemas assim. Cara, impressionante. 2 vezes, eu vou ser muito sincero com você, já falei aqui. Sabe quando você perde o nome, que o nome vai para o SPC e para o Serasa? Aconteceu comigo 2 vezes. 2 vezes, eu espero que nunca mais, em nome de Jesus, nunca mais vai acontecer. Porque, irmão, você errar 1 vez até que vai. 2 vezes é tolerável, 3ª vez já é burrice. Aí eu falei: Senhor, meu Deus do Senhor, que eu não deixo de ser jumento. E eu me lembro que o que Deus estava querendo me ensinar? Administrar.
Porque se eu não tivesse aprendido a administrar, querido, eu estava enrolado. E é muito interessante, porque à medida que Deus, escuta aqui, ó, à medida que você vai avançando em Deus, Deus vai te dando capacidade de administrar coisas maiores, entende isso? Ora, se você não sabe administrar R$1.000, você acha que você vai conseguir administrar 50, é? Aí você acha assim, se eu tivesse 50, você estava enrolado com uma dívida de 50. Você não sabe administrar dezenas de milhares, você acha que você vai conseguir administrar milhões. Você estava enrolado devendo milhões. Então Deus, quem está entendendo nessa noite aqui o que eu estou falando aqui, em nome de Jesus? Deus nos prepara. Terceira verdade, por favor, me dá mais um tempinho. Terceira verdade. Deus usa circunstâncias para revelar a direção. Deus usa circunstâncias para revelar. Gente, Deus tem um projeto, um plano. Não é obrigatório. Ele espera que nós o escolhemos. Ele vai nos dando direção, como alguém que vai sinalizando as placas e dizendo vira à direita, aqui vai mais devagar. Deus vai nos dando direção, mesmo quando nós queremos fazer coisas extremamente legítimas. Atos capítulo 16, eu acho fantástico esse texto. Por 3 vezes o Espírito Santo de Deus fechou uma porta na cara de Paulo, o impedindo de ir para a Ásia. Ele queria ir para Bitínia, o Espírito Santo disse, não vai. Ele queria ir para a Frígia, o Espírito Santo, não vai. O que é que ele queria? Presta atenção, ele queria fazer o que ele foi chamado para fazer. Eu sou um apóstolo aos gentios, eu estou indo para os gentios, eu vou plantar igrejas, eu vou pregar o evangelho. Mas mesmo que você esteja fazendo aquilo que você foi chamado para fazer, eu quero que você entenda que ainda assim, Deus vai te dar direções. Deus disse, não vai para Bitínia, você não vai para a Frígia. Paulo nunca foi para essas regiões da Ásia, nunca. Pela 3ª vez, Deus fechou uma porta. Ele teve um sonho à noite. Um homem, no sonho dele, que diz assim, passa-nos a Macedônia, porque aqui nós necessitamos. Ele acorda, ele entende que aquilo é uma direção de Deus. Ele chateado porque Deus fechou portas à esquerda, agora ele consegue entender que Deus abriu portas à direita. E Paulo vai para Macedônia, presta atenção. Eu não sei se você entende isso, mas deixa eu te revelar aqui. Quando Paulo vai para Macedônia, a Macedônia é a porta de entrada para a Europa. Foi por causa disso que o evangelho chegou na Europa, da Europa às Américas. Atos 16 fala de mim e de você. O evangelho está aqui em Boa Vista, nas Américas, porque um dia Paulo ouviu a voz de Deus há 2000 anos atrás. Escute isso que eu estou te dizendo. Vale a pena fazer a vontade de Deus. E Deus usa circunstâncias para te dar direção. E como é que Deus usa circunstâncias? Ele fecha portas. Ele faz o quê? Fecha portas. E aí, querido, presta atenção. Não adianta você ficar batendo numa porta que Deus já fechou. Porque aquele que fecha uma porta, ele fecha e ninguém abre. Ele abre e ninguém fecha. Mas quando ele fecha, ninguém abre. Você vai falar no nome de quem para abrir uma porta que Deus fechou? Em nome de quem? Você vai dizer assim, abra a porta em nome, se foi Deus que fechou. Ninguém passa por essa porta. Ninguém. E às vezes você está dando um murro em ponta de faca, está se ferindo, batendo com a cabeça o tempo todo numa porta. Você confunde perseverança com teimosia. Perseverança é você continuar com aquilo que Deus já te deu. Perseverança é você trilhar um caminho em que Deus abriu a porta. Aí você persevera, porque mesmo diante da porta que Deus abriu, vai ter momentos difíceis. Aí você persevera. Deus te colocou num casamento, você diz, eu vou até o fim. Deus te deu um filho, eu vou até o fim. Senhor, foi o Senhor que me deu, eu vou até o fim. Perseverança. Agora, o que é teimosia? Teimosia Deus odeia. A Bíblia chama de teimosia de obstinação. É fazer o que Saul fez. Deus disse, o caminho não é por aqui, ele insistiu. O caminho não é por aqui, ele insistiu. O caminho não é por aqui. 3ª vez, Deus envia o profeta Samuel, que rasga ali as roupas. Ele diz assim, assim como você rasgou as minhas vestes, Deus hoje está te arrancando do reinado de Israel e tirando a tua prole dessa posição. Cuidado, quando você insiste muito com uma porta que Deus fechou, você acabará perdendo todas as outras que ele já abriu. Não insista. Discirna as circunstâncias. Eu aprendi uma coisa na prática. Eu insisto 3 vezes. Quantas vezes? Senhor, é para ir por aqui? Eu estou indo. Puf, fechou. Eu disse, ih, rapaz, será, hein? Porque quando a porta se fecha, você só tem 3 opções. Ou ela fechou porque Deus fechou. Vocês estão aqui comigo, então? Ou ela fechou porque Deus fechou. Ou ela fechou porque o diabo se levantou. Porque o diabo se levanta para te atrapalhar. Sim ou não? Está cheio de exemplo na Bíblia. Ou ela fechou como consequência natural das tuas escolhas. Porque você fez a escolha errada, a porta fechou. Você estava num bom emprego, ficou falando mal dos outros, o patrão te demitiu. Foi por causa tua. Ai, o diabo se levantou. Foi o diabo da tua língua.
Não põe, ó, eu não sou defensor do diabo, já disse para você, mas não põe culpa no coitado que é tua. Vamos separar as coisas. Então uma porta se fecha por 3 motivos. Raciocina comigo, presta atenção. Se Deus fechou, quem é que vai abrir essa porta? Ninguém, porque o que Deus fecha, ninguém. Se o diabo fechou, aí aqui cabe perseverança. Eu estou trilhando aqui, a porta fechou. Eu disse, deixa eu ver se é o diabo. Senhor, meu Pai, o Senhor está deixando claro para mim que é para trilhar para esse caminho. Esse capeta se meteu no meu caminho. Eu te ordeno agora, em nome de Jesus. Você ora, se consagra, a porta vai se abrir, porque o diabo não pode resistir diante daquilo que Deus tem para fazer na tua vida. As portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja do Senhor. Maior é aquele que está em nós do que aquele que está no... Meu irmão, usa o poder do nome de Jesus. Te consagra e diz assim, sai da minha frente, capeta. Se tu não sair agora, eu vou te atropelar. Senhor, fogo. E a porta se abre. Amém ou não amém? Se a porta se fechou, foi erro natural das suas consequências, o que você faz? Senhor, me perdoa. Falei mal demais, eu fiz o que não devia fazer, tomei decisão errada. Senhor, tenha misericórdia de mim. A Bíblia diz que a misericórdia do Senhor dista do ocidente ao oriente. Querido, Ele é um Deus de misericórdia. Quer seja porque o diabo se levantou, quer seja porque você cometeu erros, a porta vai se abrir se você insistir. Mas insiste 3 vezes, eu insisto 1. A porta está fechada? Eu insisto 2. A porta está fechada? Eu insisto 3. Meu irmão, a porta não abriu, eu já entendi. Eu disse, Senhor, eu já entendi. Beijinho no ombro, vou por outro caminho, que eu já sei que aqui Deus não quer que eu passe. E por que Deus não quer que eu passe? Aí eu vou dizer com toda sinceridade, todos os motivos eu não sei, mas um eu sei: há livramento. Eu não vou passar por ali porque ali eu vou me arrebentar. Eu não vou passar por ali porque o Senhor está me livrando. Ah, pastor, mas o meu coração diz que é para passar por aqui. Ah, diz, cuidado, enganoso é o coração do homem, mais do que todas as coisas, Deus sabe. E por que confiar na vontade de Deus? Porque Ele está no teu futuro, você só está agora no presente. Quem está entendendo, gente? Amém? Por favor, geralmente eu só pego 3 tópicos, mas eu tenho mais um. Deixa eu falar aqui, vou segurar você mais um tempinho, porque vai que você fica na tentação de querer ir para um bloquinho, aí você já fica aqui na igreja. 4! E eu finalizo, me dá só mais 5 minutos. 4. O que nos incomoda revela o chamado de Deus e a nossa missão de vida. O que nos incomoda revela o chamado de Deus e a nossa missão de... Deus é especialista em usar circunstâncias para revelar para a gente a nossa missão de vida. É o que a gente, no meio cristão, fala muito de propósito. O que é o propósito? É o que Deus tem de fato como missão de vida para você. Muitos têm sustento de vida, alguns têm missão de vida. Para quem está encaixado na sua missão de vida, Deus tem sustento de vida. Agora, se você só vive a sua vida correndo atrás de sustento, você perderá a missão. Eu já vivi assim. Houve uma época da minha história que eu só queria saber de trabalho, ganhar dinheiro, me promover. E eu estava na igreja, eu tocava na igreja, eu fazia isso, mas eu não estava interessado nas coisas de Deus, não. Até que Deus me fez compreender que por mais que eu tivesse o que eu sempre sonhei ter, ainda assim eu não era completo, porque não tinha uma missão, um propósito. Você entende isso? Propósito. O que é propósito? Eu posso pegar essa garrafa PET aqui. Qual é o propósito dela? Guardar essa aguinha para eu tomar. Mas eu posso usar essa garrafinha? Eu posso usar essa garrafinha para ser um peso de porta. Eu posso usar a garrafinha para fazer um joguinho. Ixi, não sei. Eu posso usar, mas ela foi feita para um propósito: guardar essa água para eu beber. Quem entende o que eu estou dizendo? Agora, claro, isso aqui é um ser inanimado. Imagina uma vida. Deus te criou para um propósito. Você tenta viver tantas outras coisas, por mais que legítimas que sejam e que tragam bênçãos na tua vida, enquanto você não estiver encaixado com a tua missão de vida, você não se sentirá realizado nem pleno. Casa, descasa, compra, vende, ganha, perde, gradua, pós-gradua, viaja, faz tudo, mas você não vai se sentir completo, porque você não está no seu propósito. Aí eu quero usar aqui, Neemias lá na Babilônia, copeiro do rei. Os irmãos dele vieram de Jerusalém e ele pergunta: como é que está o povo lá? Aí os irmãos dizem: o povo está destruído, a cidade está arruinada, as portas estão queimadas, os muros destruídos, está tudo acabado. A Bíblia diz então que Neemias chora. Ele chora. Querido, mas ele chora, só que ele está de bem, porque ele está no melhor país do período, na melhor posição, ele estava de bem.
Por que que ele chora? Se ele era copeiro do rei. Por que que ele chora? Porque, presta atenção, circunstâncias revelarão o chamado e a missão de vida que Deus tem para a gente. Sabe por quê? Aprende uma verdade aqui. Vocês ainda estão comigo? Amém? O que te incomoda ganha a tua atenção. O que ganha a tua atenção ganha teu coração. E o que ganha teu coração está associado com a tua missão. Eu vou repetir. O que te incomoda. Tem gente que olha, por exemplo, um pedinte na rua, uma criança de rua, e ela até ajuda, mas aquilo não incomoda. Tem outras pessoas que vê uma criança, um pedinte, ajuda e tem vontade de trazer para dentro de casa, porque aquilo incomoda. Tem gente que olha o que está acontecendo no nosso país, a injustiça no nosso país, o momento político judiciário que a gente vê no nosso país. Tem gente que olha para isso e se incomoda. Tem gente que diz assim, cara, rapaz, leva cada um com as suas coisas. Tem gente que se incomoda. O que te incomoda, presta atenção aqui, chama a tua atenção. O que chama a tua atenção vai ganhar teu coração. E se ganha teu coração, aí está a tua missão de vida. Neemias diz assim, eu sou copeiro do rei, eu sou o primeiro ministro aqui. Eu vivo do bom e do melhor. Eu tenho uma confiança de todo o império. Mas isso não ganha meu coração. O que ganhou meu coração foi saber que a cidade dos meus pais está destruída, os muros derribados. A Bíblia diz que ele passou 3 meses orando e jejuando, buscando ao Senhor. E quando ele ora e jejua e busca ao Senhor, Deus revela para ele a vontade, a sua missão de vida. E Neemias é usado por Deus para reconstruir os muros de Jerusalém em 52 dias. Como é que ele faz? O rei Assuero, que tinha confiança dele, lhe dá poder econômico, poder militar, mão de obra. Sabe por quê, irmão? Aprende uma verdade. Quando você está encaixado no centro da vontade de Deus, as coisas fluem. As coisas fluem. Eu oro nessa noite para que você entenda que o que você está atravessando agora. Eu oro nessa noite para que você entenda que o que você já atravessou, essas circunstâncias, elas não vieram para te matar. Elas são instrumentos de Deus. Muitas vezes essas circunstâncias, Deus nem queria que você as vivesse, mas Deus permitiu, porque Deus usa todas as coisas, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Quem quer viver a vontade de Deus precisa desenvolver a habilidade do discernimento, entender, eu estou discernindo que o que Deus tem para a minha vida é esse caminho aqui. Talvez Deus esteja te exigindo hoje um posicionamento. Talvez hoje Deus esteja te dando uma direção. Talvez hoje Deus te esteja revelando a tua missão de vida. Eu não sei o que Deus está falando para você, mas uma coisa eu te digo, a vontade dele é boa, ela é perfeita, ela é agradável, e a única coisa que nos resta é nos render a ela. Ou lutamos contra a vontade de Deus, ou nos rendemos a ela. E esse lugar é seguro, esse lugar é maravilhoso, porque uma pessoa rendida viverá o que Deus tem para ela. E quem vive o que Deus tem, a garantia não é sua, a garantia é do Senhor. Foi Ele que te chamou, Ele te capacitará, Ele te enviará, Ele te guiará, e você vai usufruir de uma vida de fato na dependência do Senhor. Eu quero te convidar nesse momento para ficar de pé e cantar conosco essa verdade.